Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, a Verdade de Volta. Eu sou Valdirlene e a gente está aqui para dar continuidade à exploração do nosso assunto, né, que já está próximo da gente chegar a uma conclusão, e estamos exatamente na fase, como eu disse anteriormente, de exploração, compreensão das responsabilidades para aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza, no Oriente Médio, né? Por conta que estamos estudando a famosa questão palestina. Bom, continuando o nosso bate-papo, de onde a gente parou, eu, no final do último programa, disse que algo muito importante tinha acontecido e a responsabilidade estaria, vamos dizer, seria mais contundente em relação ao fato que eu pretendo tratar agora. E isso, a gente vai ver o seguinte, que é importante no sentido de que todos os outros eventozinhos que vão ocorrer, né, inclusive as famosas guerras árabes-israelenses, por conta da situação na Palestina, eles são fruto exatamente desse fato que é o que a gente vai tratar agora. E qual é esse fato? Bom, como nós vimos na descrição histórica, depois da criação do movimento sionista pelo Theodor Herzl, ele iniciou um processo de peregrinação, né, às altas autoridades da Europa. Eu digo altas autoridades no sentido de representantes nacionais, estatais, né? E porque naquele momento o Império Turco-Otomano, que detinha, vamos dizer assim, o processo da colonização sobre a área da Palestina, do Oriente Médio em geral, estava decadente, e o Império estava assumindo algumas funções, dentro inclusive das áreas de influência do próprio Império Turco-Otomano no Oriente Médio. É o caso do Egito, com a criação, né, com a construção do Canal de Suez, como eu falei quando a gente estava fazendo as exposições históricas. Então, o Império Britânico, na realidade, se tornou um referencial muito importante para essa luta dos sionistas, dos judeus sionistas, que pretendia criar um êxodo de volta para a Palestina, né? Com o objetivo daquele movimento sionista que a gente tratou, que era de criar um Estado palestino, um Estado judeu na Palestina ocupada. Pois bem, que uma figura chamada Arthur James Balfour, que era, como eu falei nos eventos históricos, o secretário de Negócios Estrangeiros do Império Britânico, o que equivale a dizer que era o ministro das Relações Exteriores, ele fez uma declaração em 1917 que redundou numa tragédia que vem até agora. O que era a declaração? A famosa declaração Balfour, uma declaração onde ele dizia que a sua majestade, o rei da Inglaterra, do Reino Unido, o rei do Império Britânico, via com bons olhos, né, a criação de um Estado judeu na Palestina. E, naquele momento, a Palestina, como eu disse, ela é a área de influência vamos dizer assim, ela estava sob controle do Império Turco-Otomano, que era o grande adversário do Império Britânico, que estava pretendendo ocupar suas áreas de influência. O que ocorre? Essa declaração, no primeiro lugar, a grande tragédia começa pelo fato de ter sido uma traição a um outro evento um ano antes, que era, como era 1917, a Declaração Balfour, 2 de Dia de Finados de 17,
No ano anterior, 1916, portanto, no decorrer de toda a Primeira Guerra Mundial, onde o Império Turco-Otomano estava em confronto com o Império Britânico, o Reino Unido, o Império Britânico, fez promessas aos árabes, né, o pessoal da Península Arábica, de que se auxiliasse na derrota do Império Otomano, de fato, o Império Britânico via a possibilidade da chamada concessão da luta pela autonomia, pela independência dos árabes daquela região. E os árabes acreditaram que aquilo estava incluso os palestinos, né? A região da Palestina ocupada estava contemplada nesse tipo de acordo. E eles se envolveram nessa tentativa de ajudar o Império Britânico a enfrentar o Império Turco-Otomano. Então, um ano depois, eles traíram essa promessa. E aí foi a promessa, a conversa da Declaração Belfort. Essa declaração provocou, como eu disse, uma desorganização na Palestina e uma euforia dos judeus que estavam no movimento sionista. Ou seja, a efetividade do movimento sionista se dá com a Declaração Belfort. Literalmente, a ocorrência da declaração, ela é a que transforma o movimento sionista num grande ameaçador da paz no Oriente Médio. Porque eu digo, estufou a pretensão judia dos sionistas, não todos, né, porque nem todos estavam envolvidos no movimento sionista, mas aí o que ocorre? E aí iniciou o processo do êxodo, da retirada, engrossou as fileiras, né, da retirada de judeus de várias partes do mundo, da América e da Europa, em direção à Palestina. E aí ficou essa promessa. Essa declaração é a que destempera a relação judia-palestina vamos dizer assim, na Palestina ocupada. Então, a partir daquele momento, os dois povos irmãos que viviam harmoniosamente passaram a um estado de beligerância. E isso foi ocupando, tomando, comprando, de todas as formas, terras que eram ali dos palestinos e foram expulsando os palestinos. No primeiro momento, a coisa se deu assim. Até quando ocorre a guerra, e aí já tinha, vamos dizer assim, a sustentação moral para a declaração sionista, que era o quê? A situação dos judeus na questão do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, essa declaração Belfort, ela foi vamos dizer, a semente que germinou o ódio, que criou o ódio entre judeus e palestinos. Então, a quem deveríamos responsabilizar o que acontece hoje na Palestina, com as crianças, eu disse, começamos pelos primeiros grandes responsáveis. O Império Britânico, que por pouco tempo viveu ali, porque teve que entregar a sua influência no mundo, no Oriente Médio, inclusive, para o filho, né, o chamado Império Americano, e deixou uma bomba de lá para cá. Mas o que é que levou o Império Britânico a tomar assumir esse tipo de compromisso, que nem ele podia garantir, como depois ficou comprovado? Foi exatamente como todos os impérios no Ocidente fez, né? É a situação do dividir para conquistar, era necessário manter uma influência ali, e aí eles viram com a possibilidade de criação de um Estado judeu na região da Palestina como um cão de guarda dos interesses imperiais ocidentais ali. E foi isso que foi. Os primeiros momentos, os primeiros movimentos de guerra no Oriente Médio se deu exatamente nesse papel, porque Israel se tornou, eu digo Israel como Estado, se tornou o guardião dos interesses imperiais ocidentais. Né? E aí morreu o Império Britânico, foi substituído pelo Império Americano, a mesma coisa se deu. Né? Então, o grande tinha essa. Culturalmente, os impérios, talvez desde Roma, mas especificamente esses últimos do mundo ocidental, eles se dão com as técnicas, né,
da divisão para conquistar, da criação da conflagração entre irmãos, porque divide os colonizados e aí ele não precisa se preocupar com o seu controle. Os custos são menores para manter o controle numa colônia imperial. Então, esse foi o grande momento. Então, primeiro responsável por essas coisas aí, o Império Britânico, portanto, e os sucessores dele, Império Americano, né? Então, Reino Unido. Essas figuras são os grandes responsáveis, num primeiro momento, do que está ocorrendo agora. Então, já vimos que o sionismo inicia o movimento de responsabilização do próprio judeu desse processo. É aí que está a parcela do judaísmo, a parcela dos judeus que se compromete no movimento sionista, ela é a parcela que vai caber ao Estado de Israel, como é o caso hoje. Não é? Essa é a parcela de Israel. Não são todos os judeus que são sionistas. Né? Existe uma diferença. Embora a propaganda judia e americana imperial queiram transformar o discurso de antisionismo em antissemita, isso é só um jogo de interesses que precisa ser implantado para manter os argumentos, para manter fundamentado, para manter uma pseudo-legitimidade para o que está acontecendo agora. E para não ser punido pela tragédia do Holocausto que está sendo dirigida ao povo palestino. Essa é a coisa. Mas esses outros elementos, eles também são parte da análise, a gente vai, no final, tratar deles, né? Então, porque a propaganda imperial e judia, ela merece um estudo à parte, porque ela interfere em todo esse processo, vamos dizer, em todos esses elementos que a gente está analisando agora. Porque transforma uma verdade mentirosa, uma santa verdade, uma fake news, numa verdade sedimentada para toda a coletividade do mundo ocidental aceitar e engolir. Não é? Inclusive os termos de a mesma coisa são definidas com conceitos diferentes. E por que são assim? Nós vamos ver quando formos analisar o papel da propaganda, a gente vai ver que os conceitos mudam dependendo da origem do fato, se é judeu, se é palestino, se é judeu, se é árabe. Né? As palavras conceituais, elas mudam. Portanto, fake news, que é o que a gente está tentando debruçar-se por ele agora. Pois bem, essa foi o primeiro grande responsável. Né? Uma outra coisa que a gente precisa analisar, e aí eu trago outro ponto agora participo para outro ponto, é o quê? É que como a gente viu na descrição histórica, no decorrer dessa ação de construção de autonomias árabes na região da Península Arábica e tudo, a situação da sorte jogada para os palestinos, a situação da riqueza mineral descoberta ali na região, portanto, a área da riqueza da energia do mundo, o petróleo, são elementos que vão entrar agora para outro comportamento, e esse outro comportamento ele não está nem no lado imperial, embora o império se aproveite, nem no lado, vamos dizer, eu digo, não se debita ao judeu, se debita aos árabes. Porque o que a gente vai dizer? Ah, não, então de todos esses problemas aí, não tem nada que sobra para os árabes de responsabilidade? Ora, a descoberta da energia do petróleo na região, a riqueza ali, algumas famílias se tornaram poderosas, né? Eu digo famílias árabes, a região da Península Arábica, um território que era um território que antes era colonizado pelo Império Turco e o Império Britânico entra, com a guerra acaba, cria o chamado Protetorado Britânico na região da Palestina, a França fica com a área do Líbano e da Síria, e o Império Ocidental precisava se manter ali, porque a energia do mundo, o mundo dependia da energia que estava ali, ou seja, o Império não entrega aquilo ali de mão beijada. A chamada autonomia que o Império Britânico dá aos árabes, quando fala, e depois o americano, quando fala em autonomia para buscar aliados,
ele faz, além de construir um guardião dos interesses dele lá dentro, Israel, no meio do problema, lá no miolo do Oriente Médio, o guardião dos interesses imperiais. Então, Israel foi criado com essa configuração, quando foi imaginado inicialmente pelo Império. Não era uma preocupação de dar a pátria para o judeu, era botar o judeu lá para virar guarda dos interesses imperiais. E a outra parte era as nações árabes, então dar autonomia a parcelas de países árabes para permitir que eles ficassem brigando entre si, tudo dividido. A grande prova disso é a situação do povo curdo, a etnia curda está ali cumprindo um papel para os impérios ocidentais. Por quê? Nós estamos vendo agora recentemente a situação da Síria, a situação do Iraque, a situação, a Turquia, inclusive, a própria Turquia, que é aliada do Império Ocidental, né, é membro da OTAN, ela tem as suas situações de conflagração internas, ou seja, é um processo de divisão. O Saddam Hussein, o Iraque palmilhou o caminho por conta de uma divisão com o curdo, a Síria com o curdo, o Irã com curdos, é isso? E para manter a Turquia sob controle também, porque tem a questão de não entender, não aceitar a Turquia como Europa, é manter o curdo lá dentro também, então, e manter as divisões internas, as chamadas brigas intestinais. Então, isso tudo está a serviço de um interesse imperial. E que, vamos dizer assim, por comodidade, por traição, por um monte de fatores outros, parcelas desses povos se submetem, se entregam a esse tipo de papel. Então vamos lá, papel dos árabes, onde é que estava? Ora, um grande problema para os palestinos, para a construção da pátria nacional, para evitar aquilo que está acontecendo agora, se dá justamente a dificuldade maior, porque os árabes que a pseudo-intenção de lutar, de se envolver nos interesses dos palestinos, os árabes se dividem, se mantêm uma desunião. Então, no primeiro momento, quando foi criado o Estado de Israel, um grupo árabe se manteve aliado da Palestina. Mas só por alguns momentos. Na Primeira Guerra, já surgiu eventos de traição ao próprio líder palestino, Yasser Arafat. No primeiro evento, Guerra Árabe-Israelense. Depois eu falei, nós tivemos o Abdel Nasser, nós tivemos as lideranças na Síria, tivemos a fraqueza da Jordânia, tivemos, por exemplo, o acordo de paz, o acordo de paz com o Egito, que era a maior potência árabe. Esses eventos todos foram minando o processo de resistência e do sonho palestino. Ou seja, os árabes se mantêm desunidos e permite que a luta palestina seja exponencialmente aumentada, seja uma exigência de energia para a construção de seus objetivos exponencialmente aumentado. Por quê? Nós tivemos o exemplo da situação do Yasser Arafat quando estava na Jordânia, teve que sair da Jordânia, o massacre de Palestina. Nós tivemos o acordo de paz com o Egito, traição. Nós tivemos o apoio da Arábia Saudita ao petrodólar. Na realidade, é uma garantia, um apoio dado ao Império Americano, que se sustenta pelo dólar, obviamente, para suprir a necessidade do ouro, a compensação do lastro em ouro. Então, a moeda para segurar uma economia como a americana. Então, esse processo de desunião, né, sem falar Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e tal, todo esse processo mantém a situação de desunião árabe no projeto, no sonho da pátria palestina. Todos esses eventos contribuíram para a situação que a Palestina está agora, que os palestinos estão agora. Todos esses processos contribuíram para Israel atuar ali, não só com apoio imperial ocidental, mas com
com a desunião dos árabes, de certa forma, como é o caso da Jordânia, ajudando Israel. Não é? Então, a desunião árabe, ela também participa desse processo que está acontecendo com os palestinos agora. Tem responsabilidade nisso. Percebe? Então, já vimos aqui que a luta dos palestinos pela pátria, ela se dá não só lutando contra, vamos dizer, o movimento sionista. Ela se dá porque o movimento sionista é, ao mesmo tempo, um movimento imperial. É a potência, as potências imperiais, desde o Império Britânico ao Império Americano, que dão sustentação. As guerras que são construídas, né, os eventos militares árabes israelenses, não é os árabes não lutaram contra Israel, eles lutaram contra o Império Ocidental, né? O Império Britânico, no primeiro momento, a situação da Guerra do Canal de Suez, né? mas o Império Americano junto. Então, o que é que a gente tem até aqui? Uma situação de violência provocada pela declaração Belfort, que de lá para cá não mudou, não vai mudar, é a mesma coisa, não é? Ela é a responsável inicial, a semente do processo, do ódio, e aí foram agregando outras coisas, outros valores, outros eventos que permitem a gente dizer que aonde pode ser distribuída a responsabilidade por essas crianças que estão recebendo as bombas na cabeça lá na faixa de Gaza. Pois bem, temos a responsabilidade dos árabes nesse processo, que no primeiro momento foi aquilo que eu falei, foram vítimas de uma traição ocidental. Passamos, então, tivemos o Hitler, tivemos o Holocausto, tivemos uma pátria judia na Palestina, e aí tivemos os palestinos sendo expulsos. A diáspora palestina, por sua vez, ao contrário da israelense, da judia, ela é uma diáspora que se dá por expulsão, pura e simples, né? É a situação de refugiado, se refugia nos países árabes em redor da Palestina, porque Israel vai ocupar, à medida que vai ocupando as terras, vai transformando essa ocupação numa situação de fato. E o projeto de criação do Estado palestino agora, que é aceitável aos árabes, que seria o projeto a partir do mapa de 1967, antes da Guerra de 67, né, da Guerra dos 6 Dias, para garantir o território palestino, mesmo um território que não é aquilo que seria o ideal, vamos dizer assim, a partilha mais justa da Palestina, mesmo que não fez o que seria o ideal, que era a construção de um Estado judaico-palestino, binacional, onde os dois povos pudessem viver harmoniosamente e construir o seu futuro, que seria um futuro rico e riquíssimo. São a civilização que é o berço da humanidade, né? Então, olha só, eu acho que a gente passou aqui por alguns minutos, e eu tenho ficado muito tempo, eu prometi que seriam uns 20 minutos, e aí nós já vamos chegando próximo da finalização. Acho que dá para fazer isso em 13 programas, esse é o 12, né? Vocês estão convidados, eu esqueci de falar, mas todos vocês, o alerta está sendo passado aí, quem estiver vindo pela primeira vez, faz a inscrição, deixa o seu comentário, vai aos vídeos anteriores para entender a retrospectiva histórica deste problema, para ver por que essa análise está sendo feita assim, e coloque seus comentários e divulgue para as pessoas aí, para tomar conhecimento da verdade e enfrentar as fake news, né? Que no próximo programa nós vamos falar dele, né? No próximo programa nós vamos concluir esses elementos da avaliação
fazendo as considerações sobre os eventos que faltou e o problema que é importante, que se distribui em todo o evento, que é a famosa propaganda para contar a fake news. Todos os sistemas de comunicação corporativos imperiais repetem as mesmas mentiras. E nós vamos ver, são mentiras conceituais para objetos mesmos. Né? Nós vamos ver que tem fatos cometidos, fatos de um, fatos de outro, e a propaganda, o sistema de comunicação imperial, para um dá um nome, para outro dá outro nome, com exatamente qual é o objetivo? Construir histórias que redundem numa responsabilização de terceiros e uma isenção para o Estado judeu, para os sionistas, no caso. Né? Talvez não seja o Estado judeu, tá? Vamos dizer assim, é o pedaço sionista do Estado de Israel. Entendeu? E o império que dá sustentação a eles. Beleza? Então nós ficamos aqui e voltamos no próximo programa. Estejam aí e fiquem com o W Pueblo, né, com mais a canção do nosso tema. Beleza? Até a próxima. Papapararara, indererererere, tatatatararara, iererererere, papapararara, indererererere, tararararara, a fonte secando nem peixe nem pão. Uma flor murchando, primavera já é. Um canto chorando memórias de Antão. O sono chegando, existência efêmera. E o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, quem te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz, Guarani Kaiowá. Lelelelelelele, papapararara, indererererere, tatatatararara, iererererere, papapararara, indererererere, tararararara, a fonte secando nem peixe nem pão. Uma flor murchando, primavera já é. O choro cantando memórias de Antão. O sono chegando, existência efêmera. E o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, vem te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz, Guarani Kaiowá. Te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá.